Militares cercaram e fecharam uma cidade por motivos misteriosos. A população relatando coisas estranhas acontecendo nas matas próximas de suas casas. Crianças e adolescentes sendo os primeiros a relatarem o contato com criaturas desconhecidas e bizarras. Tudo isso bate exatamente com o enredo da principal série da Netflix, Stranger Things. Contudo, isso é um caso real e que aconteceu no interior do Brasil nos anos 90. Mortes inexplicáveis, militares mentindo descaradamente, o governo americano tentando silenciar as testemunhas e roubando as evidências. E isso é só a ponta para provavelmente o maior mistério já registrado e comprovado do Brasil. E eu vou te provar como isso realmente pode ser o único caso semelhante ao Stranger Things da vida real. Em uma noite de janeiro de 1996, o casal Eurico de Freitas e Uralina de Freitas acordaram com o som do gado agitado. Eurico acreditou que poderiam ser ladrões invadindo sua propriedade para tentar levar os animais, mas quando ele saiu de sua casa, se deparou com um objeto voador não identificado, que tinha um formato de charuto e estava soltando muita fumaça, junto também do fato de estar em queda livre em direção à rodovia Fernão Dias. Lá, um motorista chamado Carlos de Souza dirigia pela madrugada e também viu o mesmo objeto caindo. Lentamente, tá como se fosse um ângulo de 30 graus, descendo lentamente, como se estivesse perdendo força, tá? E perdendo altitude. Só que ele planava, ia perdendo lentamente a altitude e ia caminhando, como se estivesse procurando algum local para poder baixar, algum local para poder... Só que diferente das primeiras testemunhas, ele resolveu seguir aquilo. E quando chegou no local onde o OVNI tinha caído, militares do exército brasileiro já estavam ali. Inclusive o intimidaram e expulsaram dali quase que com o uso de força. Segundo Carlos, ele não conseguiu ver muita coisa, além do fato de que os militares estavam recolhendo destroços metálicos na região. Alguns dias depois, veio o primeiro relato de avistamento da criatura, e assim como na série, um grupo de crianças que estava brincando acabou vendo algo com uma forma humanoide e se espreitando nas matas próximo a eles. O grupo começou a atacar pedras nela, e quando contaram para os seus pais, eles não acreditaram na descrição e acharam que poderia se tratar apenas de um animal selvagem. Por conta disso, ligaram para as autoridades irem retirar a criatura e continuaram não se importando com o que eles relatavam. Só que o que ninguém esperava é que elas estavam certas. De fato, algo foi retirado ali pelo corpo de bombeiros e entregue ao exército, conforme foi relatado por um militar anônimo para os dois principais investigadores da época. Se qualquer um tinha dúvidas de que tinha alguma coisa estranha acontecendo naquela cidade do interior de Minas Gerais, essa dúvida sumiu algumas horas depois, naquele dia 20 de janeiro de 1996. Militares entraram armados e com extrema cautela nas matas da cidade. 3 disparos de fuzil foram executados, e quando eles saíram, carregavam com eles 2 sacos fechados, um completamente imóvel e o outro em movimento, como se algo ali estivesse se debatendo para sair. Antes que a população pudesse perceber, a cidade já estava lotada de militares que montaram suas bases e rondavam ali procurando por alguém ou por algo. E agora eu quero que você preste muita atenção, porque nesse momento o estopim do caso estava prestes a acontecer. Todas as dúvidas que as pessoas que estavam vivendo isso tinham iria se concretizar em um único relato de 3 jovens, Kátia de 21 anos e Liliane Valquíria de 16 e 14. Elas estavam voltando na tarde daquele dia para a casa delas depois do trabalho e resolveram pegar um atalho e passar por um terreno baldio ali perto. As 3 conversavam distraídas e sem preocupação nenhuma, quando de repente a jovem Liliane olhou para o lado e viu ali, agachado e próximo ao muro, o que nas palavras dela foi descrito como um demônio. Uma criatura pequena, de pele marrom, protuberâncias na cabeça e olhos vermelhos, encarou as 3 garotas. Ali começaram oficialmente o incidente do ET de Varginha. Aqui no Brasil, uma outra história está agitando os ufólogos. 3 pessoas de Varginha, no sul de Minas, juram que viram um ser muito estranho, nem homem, nem bicho. Muita gente acredita que trata-se de um extraterrestre. E dizem também que o ser foi capturado pelas autoridades e é mantido escondido em algum lugar. Boa parte das pessoas ali presentes não acreditaram nelas. Deve ser alguém que está se fantasiando. Eu acredito que seja. Eu acredito mais em animal, né? Eu não vi ele não. Mas pelo que eu ouvi falar é um macaco.
Assim como a série nos mostra, ninguém levaria a sério esse tipo de relato, ainda mais se fosse feito por crianças como naquela ocasião. Só que o que ocorreu depois desse dia foi tão bizarro e absurdo que se tornou praticamente impossível negar essas histórias. Elas estão falando a verdade, eu dou a minha palavra, porque elas não iam brincar com uma coisa tão séria desse jeito. Isso eu confirmo. Não vê se for possível. Algumas horas depois desse incidente, uma chuva muito forte começou a cair abruptamente ali. Uma chuva que era relativamente incomum se for considerar o clima da região. O policial Marco Eli Cherezi estava fazendo uma ronda pela cidade e procurando o tal humanoide avistado pelas meninas. Por conta da chuva intensa e juntando que aquela janela da viatura não estava fechando direito, ele acabou se molhando e passando na casa dele para poder trocar o uniforme. E foi nesse momento que a sua irmã apareceu e revelou que receberam ordens de procurar pelo tal animal que estava ali. Ele voltou pro carro e depois de pouco tempo, Marco atropelou a criatura. E quando percebeu isso, ficou em pânico e por não saber como reagir, ele a pegou nos braços e colocou no banco de trás do carro, deixando passar despercebido que a criatura havia arranhado seu braço. Ele a levou ali pro hospital da região e poucos dias depois disso, acabou morrendo decorrente de uma infecção generalizada e nunca antes vista pelos médicos. O que me surpreende no caso é que depois de 50 mil autópsias que eu fiz na vida, eu nunca vi furúnculo da sepsemia. Pelo comum da biologia e da patologia que foi que eu fiz a vida toda, para mim... O advogado e investigador do caso, Ubirajara, após saber dessas histórias, foi inicialmente por conta própria atrás das autoridades para tentar descobrir se isso tudo era verdade. Primeiro com o comandante dos bombeiros Pedro Alvarenga, que negou tudo, e depois questionando o comandante da PM, que negou a existência de qualquer alien ali na região. Mas peraí, no momento em que o Ubirajara tinha ido fazer essas perguntas, nem a mídia e nem os relatos estavam tratando da criatura como um extraterrestre, mas sim como um demônio. Então, como ele sabia? Vittorio Pacatini, um segundo investigador informal do caso, conseguiu relatos de mais militares graças aos seus contatos. E eles confirmaram que, de fato, naquele dia, alguma coisa tinha sido capturada por eles. O hospital para o qual ela foi levada tinha uma ala médica dedicada apenas para o recebimento dela. Quando o hospital e o exército foram questionados pela imprensa qual era o motivo de essa ala estar reservada, eles contaram as duas mentiras mais descaradas possíveis. O Hospital de Varginha reservou um espaço especial porque iria ocorrer a primeira cirurgia cardíaca da cidade. Esse foi o primeiro relato, e logo após uma nova versão da história surgiu. Um casal de anões estava tendo seu primeiro filho, e reservamos o espaço para poder fazer o parto. Sim, isso é sério. Eles realmente tentaram negar todos os eventos estranhos ali, com desculpas esfarrapadas e ignorando a prestação de contas para a população. Caso houvesse... Saber o que eles estavam fazendo no dia do acontecimento? Trabalhando em prol do exército, em prol da nação. Isso tem como ser comprovado? Para quê? Para a imprensa. Por quê? Porque não se quer provar os fatos. Eu tenho que provar tudo que eu tinha a dizer. Isso não soa familiar para você? Obrigado por passar aqui. É claro. Os policiais estão em serviço e vocês estão seguros, porque achamos que esse é um incidente isolado. Nada demais. Policial Beno, muito obrigado por sua ajuda. Obrigado, senhor. De volta para o estúdio. Mas tem uma coisa que não foi muito comentada ou divulgada pela imprensa. Na série Stranger Things, todo motivo e experimentos que aconteceram ali tem como principal motivo o governo dos Estados Unidos tentando conseguir armas e poder para eventualmente utilizar em guerra. Mas por que o exército brasileiro estava investigando isso? Nós não estamos em nenhuma guerra e muito menos somos uma potência nessa área. Então, por quê? Nós não somos, mas eles sim. A criatura foi transferida do hospital da cidade de Varginha para a Unicamp, onde possivelmente foi dissecada e estudada. E logo após isso, diversos caminhões do exército foram vistos saindo de lá e indo até o aeroporto de Campinas, onde um avião estilo cargo americano pousou, abriu as portas traseiras e todas as evidências, estudos e materiais do caso foram entregues para o solo americano, movidos possivelmente pela mesma motivação da série. E por mais que até hoje a gente não saiba o que aconteceu ali, as coisas estranhas continuaram ocorrendo pela cidade. As garotas que viram o humanoide contaram que receberam a visita dos homens de terno,
com sotaque americano e ameaçando e oferecendo dinheiro para elas ficarem quietas. A mãe de Valquíria e Liliane fez uma denúncia. Ela afirma que na noite de 28 de abril, 4 homens vestidos de terno e gravata foram até sua casa para oferecer dinheiro. Em troca, as meninas deveriam gravar um depoimento negando toda a história. Se a gente resolvesse dar essa entrevista, que eles nem em cheque pagariam em dinheiro vivo. Os dois investigadores, Pacatini e Ubirajara, precisaram prestar vários depoimentos para a polícia para poder revelar quem foi a fonte do vazamento das informações sigilosas por parte deles. E para piorar tudo, 2 meses depois desse ocorrido, os animais do zoológico de Varginha começaram a morrer misteriosamente. As espécies totalmente diferentes entre si e em jaulas e lugares diferentes começaram a falecer por motivo algum. Morreu anta. Marcos, morreu anta, jaguatirica, o que mais? Jaguatirica, anta e 2 viados. 2 viados, né? Pulmão normal e intestino normal. Morreu de quê? Não sabe. Morreu de nada. De não sabe. Morreu, é uma doença nova, chama não sabe. E a única coincidência entre elas era de que todas apresentaram o enegrecimento das vítimas. E como se não bastasse, em um evento que estava ocorrendo ali no mesmo zoológico, foi relatado por uma funcionária que quando ela saiu para fumar em um terreno ali próximo, ela viu a exata criatura a encarando. Os relatórios oficiais dizem que o que as garotas viram, na verdade, foi um morador chamado Modinho, um rapaz esquizofrênico e deficiente que mora ali. Porém, elas mesmas disseram que conhecem o homem e teriam com certeza reconhecido se fosse ele ali. A movimentação atípica dos caminhões do exército em Varginha foi justificada como a manutenção de rotina, coincidentemente de todos ao mesmo tempo. Existem muitas conspirações em torno da Escola de Sargentos das Armas e a Unicamp, que de acordo com relatos populares, era uma das principais sedes de investigação e estudo para esse tipo de caso no Brasil nos anos 90. Assim como na série, onde utilizavam o departamento de energia como fachada para esconder o que o governo faz. Também existem muitas conspirações associando o fato de que os Estados Unidos estavam monitorando a entrada da nave em nossa atmosfera e já deixou o Brasil avisado de que ela iria cair aqui, o que justifica a presença dos militares no relato do motorista que seguiu o OVNI. Eu misturei aqui tanto relatos oficiais quanto que os principais investigadores da época conseguiram reunir sobre o caso. Se é verídico ou não, talvez a gente nunca descubra, mas é inegável a semelhança disso tudo com a série. E principalmente é inegável o fato de que algo realmente aconteceu ali no interior brasileiro nos anos 90. E provavelmente não era ficção. Cabe a você decidir se acredita ou não.